A reforma tributária, é bom que a gente diga, que foi tão falada, tão cobrada, e ela não acontece. Foram 8 anos de enrolação no governo Fernando Henrique e 7 anos, da mesma forma, de protelação, de enrolação no governo Lula. Ah, não, mas o presidente diz, não, eu mandei para o Congresso Nacional um projeto, o projeto está lá. É verdade, nós temos um Congresso que não produz, nós temos um Congresso totalmente enfraquecido, uma instituição que ficou combalida com todas as denúncias que aconteceram ao longo desses meses, e a produção do Congresso parou. E uma reforma estrutural como essa, que mexe com a Constituição, que modifica a Constituição, que precisa 3/5 de votos em várias votações, se não tiver um Congresso produtivo, não acontece. Mas também, se não tiver um governo que esteja ao lado ou à frente do Congresso Nacional, fazendo com que uma reforma dessa seja priorizada. E hoje, por exemplo, o governo está com outras prioridades, é o pré-sal, é outras questões. Então, tem razão o desembargador Rui, não temos, a sociedade não sabe o que contém o projeto, não está tão interessada pela reforma tributária, porque cansou de ouvir falar em reforma tributária e ela não acontecer, não sabe que um trabalhador de baixa renda é tremendamente impactado por um sistema tributário muito injusto, que penaliza aquele que ganha menos, e o capital especulativo é muito menos tributado do que deveria, e um sistema tributário que facilita a sonegação, que facilita a informalidade, que facilita a elisão fiscal, a fuga, e os que pagam pelos que não pagam. O PMDB, meu partido, no Rio Grande do Sul, ele vai lutar até o fim por uma candidatura própria. É um crime que um partido que tem o maior número de deputados estaduais, maior número de deputados federais, maior número de senadores, maior número de governadores, maior número de prefeitos, de vereadores, é o maior partido do país, de novo caminha para não ter candidato. Tá? Quer dizer, ficando fisiologismo, clientelismo, um comando nacional que só se preocupa com cargos, com favores de governo. Foram todos 8 anos do governo Fernando Henrique, 7 anos do governo Lula, e já estão pensando no próximo governo. E o partido que tem toda essa força, essa capilarização, essa possibilidade de ter um candidato próprio e ter uma alternativa nova, tá? Simplesmente caminha para não ter. Mas o PMDB do Rio Grande do Sul, Paulo, eu digo, desembargador, tá lutando por uma candidatura própria. As pedras não estão colocadas no tabuleiro ainda, não se sabe exatamente quais as coligações que nós vamos ter. Agora, o meu candidato, que se chama José Fogaça, é candidato que tem todas as condições de ganhar a eleição. Tá? Pelo que ele representa. Vai, com certeza vai. O PDT não no momento tem medo dele não ir. No momento que estava o meu nome e o dele, eu disse que não podia ficar 2 nomes, tá? E que ele tinha melhores condições do que eu de construir uma coligação por causa do PDT, principalmente, porque o vice é o Fortunati, que pode ascender a prefeitura com a candidatura do Fogaça. Ele tem dentro da administração municipal vários partidos, isso facilita a construção de uma coligação. Então, eu afastei a possibilidade de ser candidato a governador e automaticamente fica o Fogaça como candidato, e ele assumiu a candidatura. Eu não tenho a menor dúvida que ele é um candidato para ganhar a eleição. Até agora? Não fechou porque o PDT é natural, ele é um partido que tem posições diferentes dentro do PDT, mas no momento oportuno vai fechar, e eu não tenho dúvida que vai estar do lado nessa construção de uma coligação, apoiando um novo projeto para o Estado. Fogaça é preparado, Fogaça está fazendo uma grande administração em Porto Alegre, tem um vice-prefeito que, se assumir, dá continuidade sem maior problema, tá, na administração do Fogaça, tem todas as condições de fazer um grande governo. Então, eu te diria, esse quadro não está ainda montado, a definição de coligações, só a partir de março, abril, nós vamos ter mais clareza nisso tudo, mas eu acredito que o Fogaça tem todas as condições de vencer essa eleição. Eu entendo que, independente de quem for candidato ao Senado, tá, havendo a decisão que a minha candidatura é uma candidatura que deve ser uma das 2 da coligação que nós vamos defender, do projeto que nós vamos defender, eu estou preparado para isso. Acho que seria um desafio novo. Eu nunca fui senador. O Senado vive um momento muito difícil, de muito descrédito, quer dizer, tem um trabalho muito forte para recuperar a imagem da instituição. Essas reformas estruturais, como a reforma tributária, que fui uma referência dentro do Congresso e fora do Congresso, acredito que posso dar uma contribuição grande à defesa dos interesses do Estado lá em Brasília.
tenho dúvida, a gente tem um espaço conquistado em nível nacional que a possibilidade de ir para o Senado pode fortalecer isso, Paulo. Então, estou preparado se for esse o desafio que teremos em 2010.